filha do Jurema. O índio ele tem que ter uma forte amizade com a nossa mãe natureza. A primeira nossa mãe na face da terra, depois que nosso pai Tupã nos deixou na terra, foi para ela ser a nossa mãe a partir daquela época, de Adão e Eva. Para que a partir daí a gente explorasse, tirar das árvores a medicina tradicional para se usar e sair sangue das árvores. Mexer na terra e ela gemer. Para saber, o nosso pai Tupã mostrar para nós que nós não poderíamos desobedecer. A nossa missão como índio é eterna, é permanente. Nós que tem que ter força suficiente para, nessa união, se fortalecer entre si a espiritualidade. A espiritualidade não está só no cacique, no pajé. A espiritualidade está em todos vocês. Precisa saber usar a espiritualidade. Precisa saber o que é. Antigamente as pessoas procuravam a sua liderança para curar de vários tipos de doenças. E depois que a medicina, a tecnologia avançou para melhorar as condições de vida dos povos, da sociedade, também chegou aos povos indígenas essa facilidade. É ruim? Não. Quanto mais a ajuda do governo na medicina para os índios, melhor. O que é ruim é os índios esquecer a sua tradição e a sua cultura e a sua medicina, a sua espiritualidade como índio e correr para os hospitais. Correr para o posto de saúde, onde você pode curar em casa a sua doença. E isso é que veio enfraquecer as pessoas. As pessoas deixaram de curar seu curumim, chegar até o pajé e pedir a ele uma bênção. E as pessoas, muitos e muitos, deixaram de fazer isso para ir para o posto de saúde. Né? Engolir aquele pó, que é comprimido, tomar aquele remédio que muitas vezes não cura a doença. E quando cura uma doença, prejudica a outra. Muita gente vai para os hospitais com a doença, volta com outra. E indo para o pajé, não. Com certeza, se o nosso pai Tupã nos abençoa de verdade, todas as pessoas vão ser curadas através das palavras dele. E não dele, mas sim das suas palavras. Que o nosso pai Tupã via essas pessoas, porque não é qualquer uma pessoa que pode dizer assim, eu sou um cacique. Não é qualquer uma pessoa que diz, eu vou ser um pajé. Não é uma capacitação que vai fazer essas pessoas ser o que são. Não é capacitação. Nós não capacitamos cacique. Nós não capacitamos pajé. Essas pessoas vieram através do destino. E muitas famílias, e muito meio de várias pessoas, sempre tem um. Uma etnia como aqui, como na região de Crateús, como na nossa aldeia, como Tremembé, como qualquer outra aldeia, existe destinado as pessoas para aquilo. E quando chega no tempo suficiente, aquelas pessoas, a própria aldeia vai conhecer quem é a pessoa. Aquela pessoa está se dedicando, aquela pessoa está mostrando a sua amizade, o valor que a terra tem, o valor que o pai e a mãe têm, o valor que a cultura tem. E não existe coisa mais abençoada na nossa terra, pessoal. Dentro da espiritualidade, a nossa mãe natureza, onde você tira o alimento. Aonde você vê a sombra, onde você vai se aquecer naquela sombra. Onde você vê a água do riacho, onde você vai tomar aquela água e tomar um banho, se refrescar. Onde você vai ver as frutas, onde você vai se alimentar. E disso os índios viviam na terra, muitas vezes assim, e não sabiam o que era dinheiro.
não sabem o que é dinheiro quando a mãe natureza está viva. Agora a mãe natureza morta, como ela se encontra hoje, fica muito difícil do índio sobreviver como antes, que sobrevivia através das frutas, da caça e da pesca. Quanto hoje você vai atrás dessas coisas e não encontra mais. E assim mesmo ainda tem gente que chega numa área indígena e pergunta: cacique, o seu povo ainda vive da pesca e da caça? Vendo, meu Deus do céu, na televisão, o desastre, a invasão, uma destruição total no planeta. Acabando, não tem mais caça, não tem mais peixe. Quando tem um peixe acolá é particular, você paga para poder pescar. Tem um mar grande, mas aí você não tem, todo mundo não vai ter acesso ao mar, não vai ter acesso ao lugar que tem peixe. Não era que nem antes, que era tudo aberto e não tinha cerca. No nosso passado não existia cerca, não existia cercado, era um planeta aberto. Todo o território do Brasil é território indígena, onde a gente podia chegar em qualquer canto sem medo para buscar o seu alimento, buscar suas coisas, fazer sua fartura na sua oca, como existia, na sua cabana, com todo o seu povo. Ali em roda, todo mundo formava o seu aldeamento, eram vizinhos, juntavam todos, trabalhavam junto, coletivo. Hoje não tem mais essa coletividade. O povo coletivo, aqueles grupos de índios, juntavam tudo para trabalhar e trazer a fartura para casa, a macaxeira, a batata, o milho, o feijão, tudo junto, se alimentavam juntos. Veja se isso existe ainda. Meu povo, estamos deixando acabar toda a cultura, toda a tradição, todo o conhecimento e se iludindo muito com as tecnologias que está aí. Hoje, cada cacique e pajé, eu peço a meu pai Tupã, que essa igreja, que é todos vocês, que faça com que a espiritualidade chegue em cada um, para que seja valorizado e amável uns aos outros, poder compartilhar o pão com os outros e obedecer àqueles que lhe chamam para um movimento. O movimento indígena é uma espiritualidade. Aonde você tiver, um irmão estiver precisando da sua ajuda, vá, porque essa ajuda vai ser devolvida para você amanhã. E aí eu vinha por aqui, com medo, como todo, porque tinha até bicho feroz por aqui. Mas como eu andava preparado para tudo, eu enfrentava. E aí, nessa época que eu andava por aqui, os poceiros que estão sendo hoje, eles só me tratavam por índio. Eu era índio porque gostava do mato. Então por que é que eu hoje não sou índio? Eles mesmos me falam que eu hoje não sou índio. Isso vem
do meu nascimento, que eu sou índio mesmo, eles têm que acreditar que eu sou índio. Então tem deles aí que joga piada, olha o índio velho, olha o índio. Mas aquilo é piada que eles estão jogando acima de mim. Não estão falando a certeza como eles falavam em outra hora. Podia falar, né, a certeza como eles falavam naquela outra hora. Pois é, e aí eu fiquei por aqui, com muito desgosto disso que a falei aí que eles falaram. Então, se eles hoje me jogarem piada, eu relembro a eles. Vocês se lembram daquele tempo que vocês me jogavam piada me chamando índio? Por que é que vocês não me chamam hoje? Hoje é que vocês têm que me chamar, porque é com muito orgulho que eu estou nessa luta aqui. Eu sou índio e sou índio até morrer.